Muitos dizem sentir a presença de Deus, mas será que realmente reconhecem os sinais do Espírito Santo em suas vidas? Quantas vezes você já se perguntou se Deus está falando com você? Se é Ele mesmo agindo ou se tudo não passa de sua imaginação? Há momentos em que os sinais são tão evidentes que parecem gritar para nós, mas há outras vezes em que tudo parece silencioso. E nesse silêncio, muitos começam a duvidar. Mas o Espírito Santo nunca se ausenta. Ele está presente de formas que talvez você nunca tenha notado. A Bíblia diz, em João, capítulo 14, versículo 16, "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." O próprio Jesus garantiu que o Espírito Santo seria enviado não apenas para estar conosco por um tempo, mas para permanecer. Essa promessa não foi feita apenas para os discípulos que estavam ali ouvindo, mas para todos aqueles que verdadeiramente creem. Se você carrega essa fé, então precisa entender que a presença do Espírito Santo em sua vida não é uma hipótese, é uma realidade. Mas será que você tem percebido? Talvez você espere ver um vento forte, um fogo descendo do céu ou um arrepio tomando conta do seu corpo. Mas o Espírito Santo não se manifesta apenas nas experiências marcantes. Ele pode falar de forma sutil, em um incômodo no coração quando algo não está certo, em uma paz que invade sua alma, mesmo quando tudo ao redor está um caos, em uma força inexplicável para amar e perdoar alguém que te feriu. O problema não é se o Espírito Santo está agindo, mas se você está atento aos sinais. Muitas pessoas caminham sem perceber que Deus está guiando cada detalhe. Quantas vezes você já sentiu um forte desejo de orar, de buscar mais a presença de Deus, de se afastar de coisas que antes não via problema algum? Essas não são meras vontades passageiras, são sinais. Pequenos sinais, mas muito poderosos. E o que acontece quando ignoramos esses sinais? A voz do Espírito Santo não se impõe, ela é suave, mas firme. Se você não dá atenção, ela parece se afastar. Mas ele nunca desiste. Ele sempre busca maneiras de chamar sua atenção. Talvez seja através de uma palavra que toca seu coração, de uma situação que força você a repensar sua vida, ou até mesmo de um sentimento profundo de insatisfação com o que antes parecia normal. Se você já sentiu alguma dessas coisas, então não há dúvidas. O Espírito Santo está em você. Mas a pergunta que fica é, você tem respondido a esse chamado ou apenas segue sua vida sem prestar atenção? Os sinais estão por toda parte, mas é preciso sensibilidade para enxergar. E quando você começa a perceber, nada mais pode ser como antes. O que antes não te incomodava, agora incomoda. O que antes parecia normal, agora te faz querer mudar. O Espírito Santo não apenas preenche, ele transforma. E se há transformação, há evidência. Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Quando o Espírito Santo se manifesta na vida de alguém, não há como disfarçar. Não se trata de algo que depende de palavras ou de esforços humanos para ser provado. A presença dele gera mudanças que são impossíveis de serem ignoradas. O que antes parecia aceitável, agora se torna incômodo. O que antes não fazia sentido, agora se torna prioridade. Há um antes e um depois na vida de quem é verdadeiramente guiado pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa não é uma crença vaga ou uma ideia abstrata. O Espírito Santo confirma dentro de nós quem realmente somos. Essa certeza não vem da mente, nem de emoções momentâneas, mas de algo profundo que ninguém pode tirar.
Muitos acreditam que a presença do Espírito Santo se limita a manifestações visíveis, como dons espirituais ou momentos de intensa emoção. Mas o maior sinal de que ele habita em alguém não é um espetáculo externo, e sim uma transformação interna que não pode ser fabricada. A paciência que não existia começa a surgir. A forma de falar muda, os pensamentos se ajustam, os desejos são realinhados. O Espírito Santo não apenas acompanha, ele molda. Quem carrega essa presença sente o impacto disso em cada área da vida. Há um desconforto quando algo está errado, um direcionamento claro em momentos de dúvida e uma coragem inesperada para obedecer a Deus, mesmo quando isso contraria os próprios interesses. Essa mudança não é resultado de força de vontade, mas da ação direta do Espírito Santo. E como alguém pode saber se realmente está vivendo sob essa influência? O que distingue um coração entregue ao Espírito de um coração que apenas conhece sobre ele? A resposta está na evidência da transformação. Quem tem o Espírito Santo não consegue viver uma vida dividida. O pecado já não se encaixa da mesma forma, pois criamos consciência sobre nossos erros. O prazer em estar na presença de Deus cresce a cada dia. A obediência à voz dele não se torna um fardo, mas um desejo genuíno. Isso não significa que não haverá lutas. O Espírito Santo não nos isenta de dificuldades, mas nos capacita a enfrentá-las com uma força que não vem de nós. Há uma nova resistência contra o mal, um desejo intenso de permanecer firme e uma sede constante por aquilo que é eterno. O que antes parecia normal começa a perder o brilho. O mundo já não atrai da mesma forma. Há uma consciência viva de que fomos chamados para algo maior, algo que vai muito além do que os olhos podem ver. Esse chamado não é opcional para quem tem o Espírito Santo. Ele incomoda, direciona, renova, e quando ele age, não há dúvidas. O coração sabe. Algo muda dentro de quem recebe o Espírito Santo. Aquilo que antes era aceito sem questionamento passa a gerar desconforto. O que parecia normal começa a incomodar. Uma verdade se instala no coração e não pode mais ser ignorada. Não há mais como viver de aparência. A mentira, a superficialidade e o conformismo já não encontram espaço. Jesus disse em João, capítulo 16, versículo 13: "Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir." O Espírito Santo não apenas traz conhecimento, ele guia. A verdade passa a ser um caminho inevitável para quem o possui. Esse anseio pela verdade se manifesta de diversas formas. Há um desejo de conhecer mais sobre Deus, não apenas por curiosidade, mas por necessidade. A Bíblia deixa de ser um livro distante e se torna alimento. A oração deixa de ser uma obrigação e se torna um refúgio. A presença de Deus passa a ser mais real do que qualquer outra coisa. O Espírito Santo também desperta uma sensibilidade maior para distinguir o certo do errado. O que antes parecia inofensivo agora gera incômodo. Há um discernimento mais aguçado, uma percepção mais clara de quando algo não agrada a Deus. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos agora causam inquietação. O coração já não aceita aquilo que antes tolerava. Esse desejo pela verdade também impacta os relacionamentos. Quem antes convivia bem com a falsidade, agora sente dificuldade em manter conversas vazias e atitudes desonestas. A hipocrisia se torna insuportável. As máscaras caem, tanto as próprias quanto as dos outros. Há um anseio por algo mais profundo, mais real, mais verdadeiro. Essa inquietação pode ser desafiadora. Nem sempre as pessoas ao redor compreendem. O mundo gosta de meias verdades,
Mas o Espírito Santo não aceita nada que não seja totalmente puro. Isso pode gerar conflitos internos e externos. Há momentos em que obedecer à verdade significa perder amizades, enfrentar rejeições e abrir mão de coisas que antes traziam prazer. Mas quem carrega o Espírito Santo sabe que qualquer sacrifício é pequeno, perto da alegria de viver em sintonia com Deus. Essa busca pela verdade também leva à humildade. O Espírito Santo não apenas revela o que está errado ao redor, mas também expõe aquilo que precisa mudar dentro do próprio coração. Não há espaço para orgulho quando a luz de Deus ilumina tudo o que estava escondido. O desejo de ser transformado supera qualquer resistência. A inquietação pela verdade não é um fardo, mas um sinal de que o Espírito Santo está ativo. Quem sente isso não está perdido, está sendo chamado para mais perto de Deus. Esse chamado exige entrega, exige coragem, mas traz consigo uma certeza inabalável. A verdade não apenas liberta, ela também preenche. O mundo mede a paz pelo silêncio dos conflitos. Para muitos, paz significa a ausência de problemas, dias tranquilos e caminhos sem obstáculos. Mas o Espírito Santo concede um tipo de paz completamente diferente. Uma paz que não depende das circunstâncias, que não se abala diante das dificuldades e que permanece firme, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 27, Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que vem de Deus não é frágil como a que o mundo oferece. Ela não se quebra diante das incertezas, nem se desfaz diante das pressões da vida. Essa paz não significa ausência de lutas. Pelo contrário, muitas vezes ela se manifesta no meio das batalhas mais difíceis. Paulo e Silas foram presos injustamente, espancados e acorrentados, mas em vez de desespero, eles cantavam louvores dentro da prisão. Aquela cela fria e escura não foi capaz de roubar a paz que havia dentro deles. O que fez com que, em um momento tão difícil, eles louvassem ao invés de lamentar. Somente a presença do Espírito Santo poderia produzir algo assim. Essa paz não ignora os problemas, mas os coloca na perspectiva certa. A dor ainda existe. As dificuldades continuam, mas o coração não é dominado pelo medo. Quem tem o Espírito Santo pode até passar por tempestades, mas nunca está à deriva. Há uma certeza interior de que Deus está no controle, de que nada acontece sem a sua permissão e de que, mesmo quando os olhos não enxergam saída, Ele está presente. Muitas pessoas buscam essa paz em lugares errados. Tentam encontrá-la no sucesso, no dinheiro, nas pessoas ou em conquistas passageiras. Mas tudo isso é instável. O Espírito Santo oferece algo que não pode ser comprado nem imitado. Uma paz que resiste aos ventos contrários, que não se desfaz diante das perdas e que não depende das circunstâncias externas. Essa paz também traz descanso, não um descanso físico, mas um descanso na alma. O coração deixa de ser um campo de guerra, onde dúvidas e medos travam batalhas diárias. A ansiedade perde força porque há confiança. O desespero cede espaço para a certeza de que Deus cuida. O Espírito Santo não promete uma vida sem lutas, mas garante que, mesmo no meio delas, haverá uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não precisa ser explicada, apenas vivida. Quem tem essa paz não se desespera diante das incertezas, não se abala com as tempestades e não se rende ao medo, porque dentro do coração há algo mais forte do que qualquer tribulação. A presença de Deus sustentando cada passo. O amor do Espírito Santo não é comum, não é previsível e muitas vezes não é compreendido pelo mundo.
Ele nos ensina a amar de um jeito que contraria a lógica humana, um amor que não se limita às emoções ou ao merecimento. É um amor que abraça, mesmo quando foi ferido, que perdoa mesmo quando não há arrependimento, que serve mesmo sem reconhecimento. O mundo nos ensina a retribuir na mesma medida. Se alguém nos ama, amamos de volta. Se alguém nos machuca, revidamos ou nos afastamos. Mas Jesus nos mostrou um caminho completamente diferente. Ele ensinou que o verdadeiro amor não espera nada em troca. Ele amou aqueles que o rejeitaram, curou aqueles que não voltaram para agradecer, lavou os pés dos que pouco depois o abandonariam. Na cruz, no momento de maior dor e injustiça, Jesus olhou para aqueles que zombavam, que o crucificavam, que o condenavam sem razão e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Esse é o amor que vem do alto. Um amor que não exige condições, que não precisa de explicação, que não é baseado no que o outro merece, mas na natureza de quem ama. Esse amor só pode ser gerado pelo Espírito Santo. Sozinhos, não conseguimos perdoar quem nos feriu, amar quem nos rejeitou, servir quem nunca nos valorizou. Mas quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos capacita a amar como Cristo amou. Ele transforma nosso coração endurecido, nos dá um olhar de compaixão e nos ensina que o amor verdadeiro não é uma troca, mas um reflexo do próprio Deus em nós. Amar desse jeito não significa ignorar o mal ou aceitar injustiças, mas significa não deixar que o ódio e o rancor dominem o coração, pois isso nos destrói. O mundo diz que perdoar é fraqueza, que servir sem esperar reconhecimento é tolice. Mas o reino de Deus é diferente. O verdadeiro amor é forte o suficiente para quebrar correntes de amargura, para vencer a vingança e para trazer cura onde há feridas. Se há algo que distingue aqueles que são cheios do Espírito Santo, é esse amor que desafia a lógica do mundo. Quem vive esse amor experimenta uma liberdade que o mundo não conhece, porque não carrega mais o peso da mágoa, do ressentimento ou da necessidade de retribuição. Quem ama como Cristo amou, não depende das ações dos outros para continuar amando, porque esse amor não nasce da carne, mas do próprio Deus. Esse amor nos transforma, nos cura e nos aproxima mais do coração do Pai. Que o Espírito Santo nos ensine a amar desse jeito, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando dói, mesmo quando o mundo diz que não vale a pena. Porque esse é o amor que vem do alto. Se o Espírito Santo habita em você, os sinais estarão presentes, não como uma imposição, mas como uma evidência natural da transformação que ele opera. A inquietação pela verdade, a paz que ultrapassa o entendimento, o amor que não faz sentido para o mundo, tudo isso revela algo maior do que palavras podem explicar. Mas e se você ainda não percebe esses sinais com clareza? Talvez você sinta que sua fé está fraca, que sua conexão com Deus não é tão forte quanto deveria ser. Mas saiba que o Espírito Santo não se afasta de quem clama por ele. Ele está aí, agora, esperando apenas que seu coração se abra para recebê-lo sem reservas. Hoje, ele te chama para mais. Para uma vida onde a verdade liberta, onde a paz não é quebrada pelas dificuldades e onde o amor vence o medo. Respire fundo para essa oração. Deixe que o Espírito Santo fale mais alto do que qualquer outra voz. Juntos, vamos buscar essa presença que transforma, renova e faz tudo novo. Pai amado, nos colocamos diante de Ti com um coração aberto, desejando mais da Tua presença. Sabemos que sem o Teu Espírito Santo nada podemos fazer. Por isso clamamos para que Ele nos encha, nos transforme e nos guie em cada passo. Senhor, reconhecemos que muitas vezes não temos prestado atenção aos sinais da Tua presença. Vivemos distraídos,
ocupados com as preocupações deste mundo, e deixamos de perceber quando o teu Espírito fala ao nosso coração. Perdoa-nos por cada vez que ignoramos a tua voz, por cada momento em que demos mais ouvidos ao medo do que à tua direção. Hoje queremos voltar ao lugar certo, ao centro da tua vontade. Espírito Santo, vem sobre nós de uma maneira real e profunda. Traz a inquietação pela verdade, para que nunca mais nos conformemos com uma vida distante de ti. Molda o nosso caráter, renova a nossa mente, transforma as nossas atitudes. Se há algo dentro de nós que não te agrada, revela e nos ajuda a mudar. Queremos ser completamente teus. Senhor, fortalece aqueles que estão cansados. Que a tua paz seja um escudo inabalável para quem tem enfrentado batalhas difíceis. Que a certeza da tua presença sustente cada coração aflito. Que nenhuma tempestade seja capaz de roubar a confiança que temos em ti. Sabemos que o teu Espírito gera frutos em nós, e é isso que desejamos viver. Que haja amor verdadeiro em nosso coração, paciência em meio aos desafios, bondade em nossas ações, domínio próprio em nossas palavras e pensamentos. Que sejamos testemunhas vivas da tua graça, não apenas pelo que falamos, mas principalmente pelo que vivemos. Pai, se há alguém que ainda não sente a tua presença, toca nesse coração agora. Remove toda barreira, toda frieza espiritual, toda dúvida. Que a tua voz seja mais forte do que qualquer outra. Que esse coração seja envolvido pelo teu amor e preenchido pela certeza de que o teu Espírito Santo está presente. Oramos também por aqueles que sentem medo. Medo do futuro, medo do desconhecido, medo de não serem bons o suficiente. Espírito Santo, ensina-nos a confiar. Mostra que não estamos sozinhos, que há um propósito maior, que o Senhor está no controle. Entregamos a nossa vida completamente a Ti. Não queremos apenas momentos de espiritualidade, queremos viver guiados por Ti todos os dias. Que o Teu Espírito Santo nos direcione em cada escolha, em cada decisão, em cada pensamento. Queremos ser sensíveis à Tua voz, obedecer ao Teu chamado e andar no Teu caminho sem hesitação. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós, por nos chamar de volta, por nos transformar de dentro para fora. Recebe a nossa oração, recebe o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. A presença do Espírito Santo não é um conceito distante, nem uma emoção passageira. Ele transforma, guia, ensina e fortalece. Quando ele habita em alguém, tudo muda. A paz que antes era frágil se torna inabalável. O desejo pela verdade cresce. O amor passa a fluir de maneira sobrenatural. Esses sinais não são coincidências, são marcas da presença de Deus em sua vida. Queridos amigos, se essa mensagem te fez algum bem, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam dessa palavra. E queremos saber, qual sinal do Espírito Santo você já experimentou? Escreva nos comentários uma frase que declare sua fé. Algo como, o Espírito Santo de Deus habita em mim, ou qualquer outra que expresse o que você sente. E se você deseja fortalecer ainda mais sua caminhada com Deus, temos algo especial para você. No primeiro comentário fixado, há um material que pode transformar seu ano inteiro, ajudando você a manter um propósito firme com Deus semana após semana. Não deixe de conferir. Que o Espírito Santo continue guiando sua vida. Que essa paz, esse amor e essa verdade cresçam dentro de você todos os dias.